Olá, pessoal. Meu nome é Karen. Eu sou médica veterinária, filósofa, mestre em ciências veterinárias, doutora em bioética e pesquisadora de pós-doc em bem-estar animal pelo Laboratório de Bem-Estar Animal da UFPR. E também sou coordenadora de bioética da ONG Fórum Animal. É uma honra estar aqui me comunicando com vocês no 5º Simpósio de Sustentabilidade e Ciência Animal. Eu aproveito também para parabenizar todo o pessoal envolvido na organização do evento e agradecer o convite que me foi feito para participar do 2º workshop sobre sustentabilidade e o ensino da medicina veterinária e da zootecnia. Eu espero que eu possa contribuir um pouquinho com a minha fala sobre o bem-estar e o uso de animais no ensino. É claro que não será possível esgotar o assunto. Eu vou tentar passar algumas ideias fundamentais, mas por favor, fiquem à vontade para entrar em contato, caso tenham questões, sugestões ou comentários, queiram mais informações sobre o assunto ou tenham interesse em acessar alguns dos materiais que eu vou mencionar. Vou deixar o meu contato ao final da apresentação. Um bom ponto de partida é começar falando um pouquinho sobre sustentabilidade. Como esse é um evento cujo tema principal é sustentabilidade, eu vou tentar contextualizar um pouquinho o porquê dessa relação entre sustentabilidade e bem-estar animal. Quando a gente pensa em sustentabilidade, eu acho que vem na cabeça uma imagem de coisas verdes, de meio ambiente, e faz sentido vir essa imagem, mas a ideia de sustentabilidade não se resume apenas a questões de meio ambiente. No passado foi assim, mas hoje em dia outras coisas estão implicadas no conceito de sustentabilidade. De uma forma bem simplista, é a qualidade daquilo que é sustentável, que pode continuar acontecendo, daquilo que pode permanecer. E isso está relacionado ao modo como a gente vive, como a gente se relaciona com as pessoas, com o mundo e os impactos que a gente causa. Eu trouxe aqui a citação do Donald Bloom, trechos que ele menciona a sustentabilidade, e esses livros são muito importantes, são referências na área de bem-estar animal, o Sentience and Animal Welfare e o Stress and Animal Welfare. Os trechos que eu queria comentar são que um sistema ou procedimento é sustentável se for aceitável, considerando seus efeitos futuros esperados, especialmente em relação à disponibilidade de recursos, impactos causados e moralidade envolvida. Então, vejam que não é apenas uma questão ambiental. O outro trecho menciona que hoje a sustentabilidade tem um significado muito mais amplo que nos primeiros debates sobre o assunto. E aspectos éticos agora são levados em consideração. Um modo de produção pode ser considerado insustentável por causa dos impactos negativos no meio ambiente, no bem-estar humano ou no bem-estar animal. Ainda tentando fazer essa relação sustentabilidade e bem-estar animal, muito importante é perceber que quanto mais conhecimento a gente tem sobre uma questão, mais compromisso ético isso acarreta. Isso aconteceu com o conceito de sustentabilidade. Só por que hoje a ideia de sustentabilidade está tão ampliada? Porque hoje em dia a gente conhece mais o impacto das coisas, a gente entende mais como a forma como a gente se relaciona e vive causa impactos no mundo, né? Não apenas no meio ambiente, mas, por exemplo, nessa questão do bem-estar animal, a gente sabe que a forma como a gente se relaciona e trata os animais causa impacto na qualidade de vida deles. Fiz aqui esse esqueminha para tentar mostrar o quanto o nosso conhecimento está relacionado com a responsabilidade social que a gente tem. Quanto mais conhecimento, mais compromisso ético. Quando a gente conhece sobre o problema da finitude de recursos, descobre que os recursos são finitos e o impacto que isso tem para a humanidade, a escassez e a vulnerabilidade dos seres, né, que são afetados pela finitude de recursos, passa a ser um problema social. Da mesma forma, os danos ambientais. Quando a gente passa a descobrir quais são os danos ambientais, onde eles estão acontecendo e por que eles estão acontecendo, os riscos para as populações atuais e futuras, por causa desses danos ambientais, também passam a ser problemas sociais. Da mesma forma, quanto mais conhecimento a gente tem sobre a ciência do bem-estar animal, sobre biologia, sobre neurociências, sobre etologia, quanto mais a gente conhece a cognição dos animais, as emoções, e amplia o nosso conhecimento, e a gente sabe hoje muito mais do que a gente sabia no passado, isso acarreta compromissos éticos nossos
humanos para com os animais. Isso demanda uma ruptura com o paradigma que a gente vinha tendo com os animais. Estou chamando aqui de animal coisa, de tratar animais como coisas. Esse paradigma é insustentável, é incompatível com o conhecimento que a gente tem atualmente, com o que a gente conhece agora, com o que a ciência nos mostrou, com o nosso compromisso ético. Como que isso se aplica ao ensino da medicina veterinária e zootecnia? O paradigma animal-coisa é insustentável do ponto de vista tanto ético quanto científico, porque ele não pode permanecer, ele não pode continuar. Do ponto de vista ético, prejudica os animais, ele afeta os animais, ele não pode continuar acontecendo sem causar dano aos animais. E do ponto de vista científico, ele é insustentável tanto porque ele não condiz com a realidade, o conhecimento que a gente tem, ele não condiz com os fatos, como também porque ele atravanca o avanço desse conhecimento. Se a gente continua se comportando como se os animais não tivessem as capacidades que eles têm de fato, a gente deixa de avançar no conhecimento. Então, é uma ruptura necessária com esse paradigma, né? Quando a gente pensa, né, no ensino da medicina veterinária e zootecnia, que passos a gente precisa dar para romper com esse paradigma? Então, um primeiro passo é entender e reconhecer esse problema. Reconhecer que existe um paradigma animal-coisa, que ele ainda está presente, ele está presente na nossa linguagem, na forma como a gente se refere aos animais, está presente nas nossas práticas, ele está presente no nosso cotidiano, na forma como a gente se relaciona. E entender os efeitos que esse paradigma tem para os animais e procurar formas de mitigar esses problemas. E como que o ensino pode fazer parte disso? Então, conscientizar os educadores é um passo muito importante, porque os educadores vão fazer parte do processo de educar os futuros profissionais e também estimular os estudantes, porque a curiosidade dos estudantes, o interesse dos estudantes em mudar esse paradigma é uma ferramenta muito importante também, porque se eles tiverem curiosidade, eles vão ter vontade de mudar esse paradigma. E a gente tem um contexto educacional que é problemático, porque no ensino da medicina veterinária, da biologia e outras ciências que lidam com animais, a gente tem uma carência de pensamento crítico, de reflexão, de disciplinas como ética e filosofia, que trazem uma perspectiva mais questionadora, mais analítica sobre as nossas relações com os animais. Um estudo que foi feito de 2008 a 2012 mostrou que 26% dos cursos tinham a disciplina de bem-estar animal, e desses, 80% eram obrigatórios. Então, poucos cursos tinham a disciplina, e nem todos eram obrigatórios. Nos cursos de biologia, 70% dos programas incluía a disciplina de bioética. É uma disciplina que traz reflexão, traz questionamentos, que aborda alguns temas. Seria uma oportunidade, por exemplo, de promover algum debate. E na medicina humana também é a mesma coisa. A maioria dos currículos negligencia a educação ética dos futuros profissionais. Voltando à questão do bem-estar animal, para ficar mais concreto o que a gente está falando, eu trouxe aqui novamente o conceito do Donald Bloom, como eu falei, que é uma referência na área do bem-estar animal. O bem-estar animal é considerado uma ciência porque ela é baseada em estudos empíricos, replicáveis. E se vocês tiverem interesse, hoje em dia tem uma infinidade de estudos científicos, periódicos acadêmicos. E o Donald Bloom é um cientista referência nessa área, ele tem muitos estudos publicados. E eu gosto bastante de trabalhar com esse conceito dele, que o bem-estar se refere ao estado de um indivíduo em relação às tentativas de se adaptar ao meio. Imagina que um animal se depara com um problema, com uma dificuldade, uma frustração, um medo, uma dificuldade de conseguir alimento, qualquer coisa que cause um estresse alto ou dor. O bem-estar dele seria o estado em que ele vai estar em relação à tentativa de resolver o problema que ele vai encontrar naquela situação. O bem-estar não é algo que a gente fornece ao animal,
É algo que o animal tem, ele tem bem-estar, só que o grau de bem-estar pode estar alto ou baixo. Para a gente garantir um alto grau de bem-estar para um animal, é necessário que a gente tenha um autoconhecimento desse animal, conheça profundamente a fisiologia do animal, as necessidades, as demandas específicas daquele indivíduo, o contexto que ele está, que a gente compreenda todas as esferas que fazem parte da qualidade de vida dele, as condições emocionais, ambientais, comportamentais e biográficas também, tudo que ele passou ao longo da vida dele, porque cada indivíduo é um indivíduo. Então, às vezes, um animal da mesma espécie que outro, um indivíduo passou por situações que causaram nele um certo tipo de medo que um outro indivíduo não tem. São várias questões, é extremamente complexo. Então, poder garantir para um animal um alto grau de bem-estar demanda um alto grau de comprometimento. Queria que essa ideia ficasse bem clara. Então, acima de tudo, requer olhar para o animal como um sujeito senciente, não como uma coisa. Então, se a gente olha para um animal como uma coisa, deixando de considerar todas as particularidades, necessidades e especificidades, é muito improvável que a gente consiga garantir um alto grau de bem-estar para esse indivíduo. E a nossa profissão, né, de médico veterinário, zootecnista, é muito cheia de contradições morais. Então, por um lado, a gente aprende no curso de medicina veterinária a tratar animais como pacientes, como indivíduos, a olhar para eles como sujeitos, né, em situações em que a gente vai pensar em formas de curar, de tratar, de acolher, de brincar e tratar como sujeitos mesmo, né? Em outros momentos, outras espécies de animais, ou às vezes a mesma espécie, só que em outras situações, como ratos, por exemplo, às vezes um rato de estimação e um rato de laboratório, a gente trata de forma totalmente diferente. Em outros contextos, a gente vai olhar para aquele indivíduo de uma outra forma, pensando em testar, usar, matar. A nossa profissão é cheia de contradições. Muitas vezes a gente olha para os animais como recursos, insumo, objeto, e a gente introjeta esses conceitos, porque ouve durante a graduação, a gente muitas vezes é desestimulado a ser questionador. Pensando no tema que eu fui convidada para falar, eu queria trazer para vocês essa reflexão sobre o bem-estar no uso de animais no ensino. Será que é possível ter bem-estar no uso? Usar animais, será que é compatível com ter bem-estar? Então, como eu estava falando para vocês, quando a gente trata animais como coisa, é muito improvável que a gente tenha como garantir um alto grau de bem-estar para eles. Se a gente não tem um olhar cuidadoso para o animal como um sujeito senciente, um indivíduo que tem uma biografia, é muito difícil que a gente consiga promover esse alto grau de bem-estar. Usar, remete à noção de coisa, porque a gente usa coisas, objetos, a gente não usa sujeitos, a gente não usa pessoas. A noção de coisa traz impactos negativos para o bem-estar animal, porque, como eu estava falando, é muito difícil de conseguir a complexidade necessária se a gente não tiver aquele olhar de sujeito. E um bem-estar animal alto é necessário para que a gente consiga promover a ideia de animal sujeito, romper com o paradigma animal coisa. O paradigma animal coisa implica num bem-estar animal baixo. Como a sustentabilidade depende de um bom bem-estar animal, de um grau de bem-estar animal alto, é preciso romper com o paradigma animal-coisa. O que é sustentável é que a gente se relacione com os animais como sujeitos, como os profissionais da saúde fazem com seus pacientes. Pensando nisso, como que a gente pode envolver os animais numa situação de ensino? Será que a gente deve continuar pensando na ideia de uso de animais no ensino? Ou será que a gente poderia começar a pensar na participação de animais em práticas de ensino? Os animais podem talvez participar ou ser envolvidos em aulas práticas em alguns casos. Por exemplo, o acompanhamento de estudos com pacientes animais que iam passar por algum procedimento em hospitais veterinário, escola, por exemplo, né? Muitas universidades têm hospitais veterinários. Então, se os estudantes
tiverem a oportunidade de acompanhar alguns casos de pacientes que já iriam passar por algum procedimento e se aquele animal tiver condições, pudesse ser acompanhado por alguns estudantes, se ele for um animal calmo, se ele não estiver numa situação muito estressante. Os professores que estiverem envolvidos também vão poder avaliar se é o caso de algum estudante acompanhar. Nesse caso, o animal não seria um objeto, ele não está sendo usado, ele é um paciente que está passando por tratamento, o estudante está ali acompanhando e nesse caso o aprendizado viria como uma consequência. O aprendizado não seria o motivo pelo qual o animal está ali. Então o animal não está sendo usado, ele não é um objeto, ele não foi retirado de algum lugar ou ele não foi produzido em laboratório para então estar ali. Ele já teria que estar ali, ele está passando por um tratamento e o estudante está aprendendo como consequência. Uma outra situação são o que a gente chama de cadáver ético, que são animais que vêm a óbito por causas naturais ou por doenças que eles tiveram não relacionadas ao interesse de um estudante aprender nada. Os estudantes podem praticar algum procedimento nesses cadáveres que foram obtidos com o consentimento dos tutores. Então, vejam, é muito diferente de usar animais. Esses animais tiveram a vida deles normalmente, eles foram considerados, foram tratados como sujeitos ao longo da vida deles e, por consequência, os estudantes puderam aprender. Muito importante que exista o consentimento dos tutores, porque os animais não podem consentir por eles mesmos, então a gente busca o consentimento dos tutores, que são quem respondem por eles, da mesma forma que a gente faz com crianças em experimentos com humanos, por exemplo. Uma outra situação que pode acontecer é que os animais sejam participantes de aulas práticas, desde que eles sejam tratados como sujeitos sencientes, implica levar em consideração todas as particularidades. Nesse caso aqui dessas imagens, são animais de alunos calmos que gostavam de contatos com outras pessoas, que se sentiam à vontade. Tem que ser uma situação em que exista ausência de dor, estresse ou desconforto. Tem que ter o consentimento do tutor. O ambiente tem que ser adequado, então não pode ser um ambiente que ofereça nenhum tipo de risco. Um ambiente calmo, onde o animal possa dormir, descansar, se alimentar, tomar água, não passe por nenhum tipo de estresse. Então, nesse caso, participando da aula sem sofrimento, não está sendo prejudicado. Então, nesse caso, pode ser uma opção. Então, o professor teria que avaliar a situação junto com o aluno, que seria o tutor, e avaliando cuidadosamente a condição do animal, né? Se seria um animal que gosta, que fica à vontade. Então, aqui nessas imagens foram exemplos de alunos da UFPR em disciplina de semiologia que tinham cachorros que gostam de contato com outras pessoas, que se sentem à vontade, e aí eles levaram os cachorros na aula. Teve uma etapa de ambientação, então essa cachorrinha, por exemplo, ela ficou um tempo na sala de aula, ela ficou confortável, ela se sentiu confortável. Então esse foi um exemplo de os cachorros participando da disciplina, né? Sem que fosse um sofrimento para eles. Eu acho que é bem importante falar um pouco da história da legislação sobre o uso de animais no ensino. E é uma história, porque foram vários passos que aconteceram. Então, eu vou tentar passar um pouco rápido para não tomar tanto do nosso tempo. Mas a primeira coisa que a gente tem, e isso não se refere apenas ao uso de animais no ensino, mas a qualquer coisa relacionada a animais no Brasil. Então, a gente tem uma coisa muito importante, que é o parágrafo 1 do artigo 225 da Constituição Federal, inciso 7, que é importante todo mundo ter em mente. Protege a fauna e a flora e veda as práticas que submetam animais à crueldade, de uma forma assim não muito extensa, e isso acaba dependendo de qual é o conceito de crueldade, mas a gente tem esse trecho
vedando práticas de crueldade. Mas como a gente não tinha uma definição de crueldade, essa regra acabava não tendo tanto peso assim. E aí, em 2018, o CFMV fez uma definição de crueldade. Nessa resolução do CFMV, crueldade ficou definida como qualquer ato intencional que provoque dor ou sofrimento desnecessário. Aí a gente ainda tem um outro problema, que é definir o que é desnecessário, mas a gente deu um passo um pouquinho além, né? Então, se a gente pensar no que é desnecessário, talvez envolver animais em situações que poderiam não ser feitas, em situações que não precisam ser feitas, que podem ser feitas de uma outra forma, a gente pode considerar desnecessário. Quando a gente tem métodos alternativos, por exemplo, a gente pode considerar que é um caso de crueldade. O artigo 32 da Lei 9605 de 98 que também fala sobre os métodos alternativos. A Lei 9605 já criminalizava quem conduzisse experimentos dolorosos, mesmo que para fins científicos ou de ensinos, quando houvesse métodos alternativos. Então, a gente já tinha essa lei para ensino quando houvesse métodos alternativos, porque o sentido disso é que é cruel, provocador, provocar desconforto em um animal se não precisa fazer isso, se tem uma outra forma de atingir um objetivo, é cruel, provocador, se não precisa. A última lei, então, que a gente tem é a Lei 11.794, que é específica sobre experimentação e ensino. Ela regula o uso de animais no ensino e pesquisa e ela enfatiza muito o uso de métodos alternativos. Essa lei cria o CONSEA e a CEUS e é toda baseada no princípio dos 3 R's, que consiste na ideia de que é necessário substituir, reduzir e refinar o uso de animais no ensino e na pesquisa. Então, substituir é trocar, não usar animais, usar métodos alternativos. Reduzir é usar o mínimo possível e refinar é quando não for possível não usar, fazer da forma menos sofrida possível. Usar enriquecimento ambiental, usar analgésico, melhorar as condições. Hoje em dia é proibido o uso de animais no ensino para atividades demonstrativas. Então essa proibição veio com a resolução número 38 do CONSEA. Então, só para memorizar, o CONSEA foi criado pela Lei 11.794 de 2008, que regulamenta o uso de animais em ensino e pesquisa, e o CONSEA criou a resolução normativa número 38 em 2018, então ela é relativamente recente, que passou a vigorar em 2019, um ano depois, que tornou proibido o uso de animais para atividades apenas demonstrativas. Então, aquelas aulas que usavam animais só para mostrar estruturas, apenas observacionais, que não fosse para desenvolver habilidades clínicas, habilidades técnicas, tornaram-se proibidas todas essas aulas. Além da legislação que proíbe o uso de animais no ensino para muitas atividades observacionais e demonstrativas, que são muitas das aulas que a gente tinha no passado, a gente tem também a possibilidade da objeção de consciência. Os estudantes que não querem usar animais em pesquisa, mesmo para as atividades que ainda são permitidas, eles podem acionar a objeção de consciência, podem pedir que os professores forneçam outras formas de eles fazerem as disciplinas e outros métodos de avaliação. E a gente tem também o respaldo científico. Além da legislação, a gente tem um grande respaldo científico no sentido de substituir totalmente o uso de animais no ensino. Então, hoje em dia, o uso de animais no ensino em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, na maioria das instituições do ensino dos Estados Unidos, da Europa, não se usa mais animais no ensino. E como eu ia falando, né, o respaldo científico é que a gente tem muitas publicações. Eu gostaria aqui de falar sobre muitas, porque é muito interessante, eu vou falar sobre algumas só. E aí eu queria contar para vocês dessas 3 periódicos científicos, que é o Journal of Veterinary Medical Education, que tem muita coisa interessante, muito artigo legal. A gente tem a OTEX também, que tem muito artigo sobre experimentação, mas tem bastante também sobre o uso de animais no ensino.
com métodos alternativos, e também a ATLA, que é a Alternatives to Laboratory Animals, que também é mais focada em experimentação, mas também tem bastante coisa sobre o uso de animais no ensino. Queria mencionar a minha dissertação de mestrado, para quem tiver interesse, desenvolvimento e avaliação de simuladores como recursos didáticos para o treinamento de habilidades clínico-veterinárias. Eu desenvolvi alguns simuladores e estudei, analisei o uso de simuladores em geral. E aí vou falar um pouquinho sobre essa ideia de simuladores. Então, a gente tem alguns recursos que são os modelos, manequins e simuladores. Modelos e manequins podem ser apenas estruturas que a gente usa para observar, e os simuladores propiciam a experiência clínica, uma experiência de treinamento, não apenas olhar. Então, enquanto um manequim, às vezes, apenas propicia a visualização de uma estrutura, o simulador permite o treinamento. Então, ele simula uma situação, por isso que é um simulador. E o simulador é interessante, os simuladores são interessantes porque uma prática, às vezes, ela envolve muitas coisas, como, por exemplo, preparar uma agulha, ou até colocar a indumentária, entender o ambiente, preparar o ambiente. Então, tudo isso a simulação permite. Então, existe também a simulação do ambiente, a simulação da situação. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, esse trabalho é um trabalho feito por uma pesquisadora brasileira, um grupo da USP, cadáveres preservados com solução de Larsen. E o primeiro trabalho que eles fizeram foi em 2004, depois vocês vão ver lá para frente que em 2015 como avançou. Esses primeiros cadáveres que eles fizeram, eles eram bem úteis para praticar sutura, incisão e alguns procedimentos cirúrgicos, mas tinha várias limitações. Esse exemplo aqui eu trouxe para mostrar como pode ser simples fazer alguns métodos alternativos caseiros. Esse aqui foi feito com gelatina vegetal, que é o agar, e é para fazer a canulação de veia. E isso aqui foi feito na área humana mesmo, em 2007. E aí, aqui em 2013, esse grupo da UFPR desenvolveu esse modelo bem simples para canulação de veia, com estruturas bem baratas, madeira, borracha para simular uma veia, e aqui um sistema de fluxo sanguíneo. E aqui, como eu falei, aquela coisa de simular o ambiente, simular o aprendizado das diferentes agulhas. Esse outro trabalho aqui de 2013 para o acesso da articulação de uma pata de cavalo. Os alunos treinaram em livro-texto, um simulador, cadáver. E os resultados mostraram que o simulador teve bem mais aprendizado. Esse outro trabalho aqui, eles chamaram de paciente canino, que permitia algumas práticas, entre elas uma auscultação pulmonar, e os alunos também consideraram bastante útil para o aprendizado. Esse cavalo aqui também para o acesso da veia, e uma coisa interessante que existe nesses simuladores é que é preciso que exista um sistema de validação, porque como que a gente vai saber que esses modelos são eficientes, né? Então, uma das formas de validação é profissionais experientes testarem o modelo e dizerem se é compatível com a realidade, se é parecido, se cumpre o propósito ou não. Muitos desses trabalhos, eles criam um modelo e também validam. Nesse caso aqui, os experts avaliaram e consideraram semelhante ao fazer num animal mesmo, e consideraram que os alunos testarem nesse modelo aumenta a confiança e a habilidade para quando eles forem fazer num animal. E muitos desses modelos, para quando os alunos forem fazer num animal, eles já terem alguma experiência. Então, a chance deles machucarem um animal, ou fazerem errado, ou se sentirem despreparados ou nervosos, é bem menor. Existem também muitos estudos que mostram que os alunos se sentem muito desconfortáveis na primeira experiência de cirurgia, sentem ansiedade, culpa, de forma que atrapalha o aprendizado. Então, é importante que eles, quando vão entrar em contato com
algumas dessas práticas, eles se sintam mais preparados. Isso melhora a condição de aprendizado e diminui a chance de causar algum problema para os animais também. Essa imagem é uma visita que a minha orientadora do mestrado na época e eu fizemos a um laboratório de métodos alternativos da Faculdade AMB Morumbi, em São Paulo, na época. O primeiro laboratório de métodos alternativos aqui no Brasil. O professor responsável mostrou para a gente vários métodos que eles tinham e foi muito interessante. Ele comentou a experiência que ele tinha com os alunos, como os alunos se interessavam, né, como era positivo o uso dos métodos alternativos. Eles tinham parado totalmente de usar animais e ao longo dos anos as universidades foram parando de usar, mesmo antes de existir a resolução normativa do CONSEP. E essa professora, que foi a minha orientadora de mestrado, Simone Tostes, criou a primeira disciplina do Brasil de métodos alternativos, o UFPR. Então, essa disciplina já existe há 2 anos, uma disciplina totalmente sobre métodos alternativos, onde ela fala sobre questões teóricas, tem aula prática também. Eu tinha mostrado aquele grupo que tinha feito o cadáver preservado na solução de Larsen, né, em 2004. Esse mesmo grupo, em 2015, depois de muito avanço e desenvolvimento da técnica, desenvolveram um simulador de circulação que imita a circulação e faz sangrar. Os alunos podiam treinar as técnicas cirúrgicas com o efeito do sangramento. Teve reconhecimento internacional, ficou muito conhecido. Aqui foi um trabalho do meu mestrado, foi um simulador que eu desenvolvi de palpação prostática, conseguiu simular 3 tipos de próstata, uma normal, uma neoplásica e uma hiperplásica. Foi feito a partir de um manequim de cão, bolamos um sistema rotatório de próstatas que permitia que os alunos palpassem e a gente ia trocando o tipo da próstata. O aluno podia palpar 3 próstatas diferentes. E a gente perguntava qual era o tipo de próstata. Aqui também foi um trabalho que eu desenvolvi no mestrado, uma oficina de métodos alternativos que consistiu em 4 etapas. A primeira é teórica, sobre a importância dos métodos alternativos, necessidade de romper com essa ideia de animal-coisa, de tratar os animais como sujeito, por que é importante substituir o uso de animais no ensino. Depois teve uma parte teórico-prática que foi mostrando os métodos alternativos que existem, um pouco dos materiais usados para desenvolver métodos alternativos, como silicone, látex, os materiais que a gente usa. E aí os alunos puderam usar os modelos que existem, os que a gente já tinha feito também, alguns já existiam, tinha alguns modelos comerciais também. Teve a etapa também em que eles mesmos desenvolveram métodos alternativos, eles tiveram um tempo para cada dupla desenvolver os seus próprios métodos alternativos, e a última etapa foi a apresentação de cada dupla do seu método alternativo. Essa foi a etapa do desenvolvimento dos modelos, cada grupo desenvolveu o seu, eles que escolheram por que eles queriam desenvolver aqueles modelos, cada um tinha o seu interesse naquela área. E aí foi muito interessante porque os alunos tinham que se envolver com o assunto, estudar anatomia, da fisiologia. Nesse caso, um modelo de cistocentese, tinham que saber exatamente onde ficava a bexiga. Nesse caso aqui, que foi uma sondagem traqueal, eles tiveram que estudar também. Aqui foi um modelo de punção venosa. Esse aqui foi de sondagem uretral em gato. Eles tiveram que aprender muito para poder fazer. E aqui foi a etapa de apresentação dos modelos, aqui mostrando no livro de anatomia, como que ela fez, por que ela usou desse jeito. E aqui estou mostrando mais alguns artigos publicados. Aqui é o desenvolvimento de um modelo de palpação abdominal. Então, existem modelos muito simples que podem ser feitos com materiais baratos. A gente pode promover oficinas, pode se tornar uma coisa divertida para os alunos. Isso estimula eles a estudarem também. Esse outro artigo compara 2 modelos, um modelo mais simples, feito com material mais barato, 2 modelos de celiotomia, um modelo mais simples e um modelo um pouco mais caro, né, com silicone. Os resultados mostram que os 2 modelos foram eficazes no aprendizado, os alunos aprenderam bastante com os 2 modelos. Isso aqui como um primeiro acesso
acesso para estudantes inexperientes. Esse modelinho aqui foi feito pela professora Simone Tostes, que eu mencionei, que é uma pioneira nessa área de métodos alternativos aqui no Brasil, que tem a disciplina que eu comentei da UFPR. Um dos orientandos dela desenvolveu esse trabalho aqui, é um modelo para sutura, permite implantação de dreno, técnica de flap, e é bem interessante. Esse outro trabalho aqui também, bem recente, é um modelo de castração canina, bem simples, que pode ser reproduzido em outras universidades, os alunos mesmo podem fazer. Aqui alguns modelos comerciais que eu trouxe, porque até então eu tinha mostrado modelos mais caseiros, baratos e que dá para fazer como oficina mesmo nas universidades. E aqui modelos um pouco mais caros, que são comerciais, para comparar um pouco o preço. Esse modelo de cistocentese e cistotomia, na faixa de $1.700. E aqui o modelo de cistocentese que um dos nossos grupos do workshop fez. O preço do modelo de cistocentese do nosso workshop é o preço da pelúcia. O resto do material é irrisório. Seringa, bexiga, coisas bem baratinhas. Enquanto não for possível, talvez, adquirir um modelo mais caro, isso aqui já é um começo. Um outro exemplo de um modelo comercial de sondagem uretral, e esse aqui é um modelo que a gente desenvolveu a partir da vagina de uma cadela que tinha morrido. Aí a gente fez o molde e colocou num manequim de vinil, fez uma estrutura por dentro que permitia sondagem uretral e a coleta de urina. Também é o preço do manequim, porque o resto é bem baratinho. Tem o preço do silicone também, que é um pouco mais caro. Um pote de silicone pode custar até uns R$100, mas dá para fazer bastante coisa. Além disso tudo, tem os estudos de anatomia e fisiologia digitais, impressionantemente avançados. Dá para visualizar todas as estruturas a nível capilar, dá para ver ossos, músculos, veias, você vai escolhendo os níveis. Essa página aqui, eles fizeram uma seleção de programinhas digitais que permitem a visualização de estruturas. É impressionante, cada dia tem mais. As ações para mudança de paradigma, ruptura do paradigma animal-coisa para o paradigma animal-sujeito. Tem alguns princípios éticos que precisam ser incorporados. É o princípio da substituição, que eu baseio numa fala do Jonathan Balcombe, um cientista. Se existe duas formas de obter um resultado, uma que causa dor, sofrimento e morte e outra que não causa, a forma ética é aquela que não causa. Se a gente pode substituir a forma de obter um resultado por uma forma que não causa dor, sofrimento e morte, a gente deve substituir. Tem o princípio da proação. Se a gente pode fazer algo para melhorar, a gente deve fazer algo para melhorar. E o princípio da precaução. Se tem algo que pode prejudicar, então é melhor a gente não fazer. Esse livro, que já até é um pouco antigo, mas ele ainda é bastante atual, desse pesquisador que eu falei, o Jonathan Balcombe, fala sobre o uso de animais no ensino superior. É muito bom mesmo. A gente tem um instituto aqui no Brasil que chama Instituto 1R, é muito bom também, eles têm iniciativas bem interessantes. A página deles tem bastante conteúdo para quem tiver interesse. Tem essa rede humanitária, que é uma rede de professores interessados em educação humanitária, interessada em tudo isso que eu mencionei aqui. Promover a ideia de animal como sujeito, em substituir o uso de animais. Tem bastante método de substituição de animais. Chama Instituto 1R porque é aquele 1R do substituir, dos 3R que eu falei. Substituir, reduzir, refinar. E esse 1R é o do substituir. Recomendo muito conhecer esse site, essa iniciativa. Finalizando, deixo essas duas frases do Potter, um bioeticista bastante importante, que escreveu esse livro, Bioética, Uma Ponte para o Futuro, no qual ele menciona que a sabedoria é o conhecimento de como usar o conhecimento para o bem social, e que unir o conhecimento científico e os valores éticos é urgente e necessário para a sobrevivência. Então, eu deixo meu contato, quem tiver interesse, curiosidade de conhecer mais e alguma questão, por favor, fique à vontade, e foi um prazer.